Nós ministramos pela manhã. Eu estou com um pouquinho de dificuldade de lembrar das coisas. Eu não sei nem que o pastor Dalisson ministrou aqui no início. Vocês sabem, gente, o que foi que ele ministrou aqui? Vocês sabem ou não? Qual foi o texto? João o quê? João o quê? É 14, é isso? Confere? 14 o quê? Versículo 6. Abra aí a sua Bíblia, João 14, versículo 6. Nós vimos o poder de Deus aqui pela essa manhã. Deixa eu deixar salvo aqui. E hoje pela manhã a programação foi muito intensa. Nós tivemos batismo. Foram quantas? Foram 6? 6 candidatos que hoje aqui foi um mover pela manhã. E toda vez que a gente batiza é um momento muito maravilhoso, porque é algo único, que a vontade é de a gente descer as águas também, mais uma vez, né? Um momento tão bom e tão maravilhoso. Então foram 6 vidas que celebraram uma nova vida. Eu acho que tem gente aqui que veio de manhã. Cadê? A Emily ali, olha lá. Ó. Vamos aplaudir o Senhor pela vida delas e dele, né? Nosso querido amigo Tiago. O Tiago, hoje de manhã, Deus me deu uma inspiração. Você acredita, gente? Na primeira vez que ele veio, algumas das primeiras vezes, né? Na realidade. Aí, eles decidiram caminhar com a gente, né? Está aqui, fazendo parte da membresia dessa igreja. E aí, eles ficaram aqui à frente. E ele estava tão assim entretido, empolgado, que eu perguntei, como é o seu nome? Ele disse, Israel. Eu falei, como assim, meu? O cara trocou o nome dele. Ele estava viajando. Como é o seu nome? Ele, Israel. Eu falei, Israel? Digo, Tiago. Hoje Deus me deu uma inspiração. Hoje pela manhã, quando eu vi o Tiago aqui, decidido a mergulhar nas águas, nascer de novo, aí Deus me deu um insight. Eu mudei o nome dele. Ele era conhecido talvez como um fracassado, pessoa que não tinha futuro nenhum, mas eu mudei o nome dele. Lembra de Jacó? Não valia nada e Deus mudou para quem? Israel. Ou seja, Deus mudou a sorte do Tiago. Ele agora é uma nova criatura, cheio do poder de Deus. E sabe qual foi a boa notícia para validar isso? Depois que eu fui saber, tinha um casal aqui nos visitando e era convidado de quem? Do Tiago. Aquele que decidiu transbordar aquilo que seu coração estava queimando, a presença de Deus. Que coisa boa, né? A gente só dá aquilo que a gente tem, queridos. E eu quero enfatizar isso aqui pela tarde. Olhe para o seu irmão e diga para ele assim, ó. Uma vida sem destino é uma vida sem sentido. Repete para ele guardar no coração. Se você tiver caneta, se tiver um bloco de anotação, pode ser digital, é importante que você anote isso. Porque um ser humano sem destino, ele vive uma vida sem sentido. Então você vai olhar para ele e dizer mais uma vez, meu irmãozinho do meu coração, ou irmãzinha do meu coração, diga para ele assim, ó, uma vida sem destino é uma vida sem sentido. Amém? É isso que eu quero ministrar para vocês essa tarde. Eu queria que você fechasse seus olhos e antes mesmo de eu ler a palavra, eu quero pedir a Deus um direcionamento nessa tarde. Pai, está aqui os teus filhos. Nós já ministramos a tua palavra pela manhã e o Senhor falou poderosamente, tocou em corações, pessoas foram alcançadas, testemunhos já pela manhã, Pai, pelaquilo que o Senhor fez, está fazendo, e nós temos a plena convicção daquilo que o Senhor fará em nosso meio. Agora, abre a mente dos teus filhos, dos corações, aos que estão nos assistindo agora à tarde, aonde eles estiverem, Pai, que teu Espírito Santo possa agir com poder e glória, para que o teu nome seja glorificado mais uma vez, em nome de Jesus. Amém.
Jesus respondeu: eu sou. Somente ele pode dizer isso. Ou seja, Jesus, quem é Jesus? O Deus encarnado. Quando, eu não falei isso pela manhã, mas eu quero ressaltar à tarde. Quando Moisés estava tremendo nas bases, ele não sabia como chegar para aquele rei daquela época, né? Aí ele pergunta, mas como é que, aliás, para o rei não, para o povo que não tinha convicção que Moisés estava ali para libertá-los, tirá-los do Egito. Então, ele pergunta, como é que eu vou chegar para essas pessoas? Ele diga, olha, diga para eles que o eu sou te enviou. É muito profundo, né? Ou seja, o eu sou que estava lá com Moisés, eu tenho uma boa notícia, é o mesmo que está aí com você nessa tarde abençoada, é o mesmo que estava pela manhã, está aqui entre nós, e melhor, dentro de nós. O eu sou aquele que pode todas as coisas, ele está no meio de nós. Não tenha medo, coragem, porque o eu sou te envia nessa tarde. Olha que Deus é bom. Então ele diz, disse Jesus, eu sou. Quem ele é? O caminho. Diga comigo, o caminho. O que ele é mais? Diga, a verdade. E a terceira, o que ele é mais? A vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Todos os caminhos levam a Deus? Sim ou não? Hã? Todos os caminhos levam a Deus? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Tem muita gente que está respondendo. Olha, eu vou fazer uma pergunta, você vai levantar a mão. Todos os caminhos levam a Deus? Levanta a mão. Quem concorda que é sim, levante a mão, por favor. Todos os caminhos levam a Deus. Quem não concorda, levanta a mão. Deixa eu dizer algo para você. Todos os caminhos levam a Deus. Bispo, como assim todos os caminhos levam a Deus? Todos os caminhos, ninguém pode fugir da presença de Deus. Chegará um dia que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é Deus, Ele é o Senhor dos senhores. Todos os caminhos que o ser humano buscar, ele vai dar de cara com Deus. Agora, a questão é, como chegar diante dele? Tem duas situações, nós falamos pela manhã, tem várias maneiras de se chegar a Deus, só que a melhor forma de se chegar a Deus é por meio desse aqui. Eu sou o verdadeiro caminho que leva a Deus. O que Jesus estava querendo dizer com isso? Porque se você não for por meio de Jesus, a sua vida vai ser sem sentido, sem graça, vazia, sem valor algum, perdida, escura. O próprio Jesus diz, eu sou a luz, aquele que vem a mim terá luz, clareza, terá uma vida plena e abundante. Então, presta atenção, todos os caminhos levam a Deus. As pessoas, nos dias de hoje, tanto como naquela época de Jesus, homens, grupos de homens, uma sociedade que se juntava e criava os seus planos, os seus projetos, e Jesus veio exatamente para confrontar eles. Eles criavam sistemas, palavras para o povo, um peso, uma religião pesada, para se auto-beneficiar. Ele colocava palavras, jugo pesado no povo. Eles orientavam o povo a fazer algo que nem eles mesmos conseguiam fazer. E vem Jesus, e ele começa a levar um evangelho diferente, dizendo, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida que conduz ao Pai. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que leva o homem a usufruir o melhor do Pai. Olha para o seu irmão, diga assim para ele, só Jesus, somente por meio de Jesus, você vai conseguir usufruir o melhor do Pai.
Entenda, meus amados irmãos, estamos em uma época, não diferentemente daquela época, que as pessoas buscam vários caminhos para o quê? Para conquistar, para ser feliz, para ter resposta na vida, para ter uma clareza, para viver bem, para ter alegrias, e esse exato momento é uma decisão que ele toma. A partir do momento quando o homem tem uma consciência da vida, ele vai em busca de algo. Agora, eu quero fazer duas perguntas para você. O que você está buscando e como você está buscando? A verdade é que Deus já colocou isso em nós, essa busca, o prazer de buscar algo, de crescer, de evoluir. Só que a pergunta é para mim e para você, e para os irmãos que estão nos assistindo: o que você está buscando e como você está buscando? Vamos repetir isso? Diga assim comigo: o que eu estou buscando e como eu estou buscando? Eu vou repetir o que nós falamos no início. Uma vida sem destino é uma vida sem sentido. As pessoas, por ter isso já dentro deles, de buscar algo, de conquistar algo, de romper, de ser alguém na vida, ela tem uma decisão de escolher um caminho para buscar isso. Ela busca um sentido na vida e ela tem a decisão de escolher o caminho para isso. E muitas das vezes ela está perdida, desorientada, sem rumo, sem sentido. É a mesma coisa, queridos, de eu desligar todas as luzes lá fora e desligar as luzes aqui dentro. Imagina agora, escuro lá fora e escuro aqui dentro. Aí eu peço para vocês se levantarem e começar a andar aqui dentro. O que é que vai acontecer? Você, por mais que conheça o ambiente, por mais que você saiba do ambiente, mas você passa a ter insegurança no andar. Você começa a tatear, ficar tateando, né? E de repentemente, o que é que vai acontecer com você? Cai em alguém, vai bater nas cadeiras, vai bater na parede. Então, normalmente, alguém que toma a decisão de caminhar sem uma orientação, sem um verdadeiro sentido, ele está perdido, ele está escuro, ele está em um ambiente de treva, na escuridão. Por isso que Jesus diz assim, ó: eu quero trazer vocês para a luz. A palavra do Senhor nos diz que Jesus, de fato, é a luz do mundo. Ou seja, quem recebe Jesus, recebe uma palavra de direcionamento, de clareza para a sua vida. Você não vai andar nessa vida, ou caminhar na jornada da vida desorientado, perdido, sem rumo, sem sentido. E normalmente o que a gente vê hoje é exatamente isso: pessoas perdidas, desorientadas, sem sentido na vida. Nós estamos lendo um livro e eu quero convidar vocês a vivenciar isso conosco ao meio-dia, todos os dias ao meio-dia, são 15 minutos. Nós estamos lendo um livro chamado Uma Vida com Propósito. Quando a gente entende e reconhece Jesus como o verdadeiro caminho que dá sentido à nossa vida, você está dizendo assim, ó: eu encontrei o meu propósito de vida. Eu agora não ando desorientado, sem sentido. Eu tenho um propósito, eu tenho clareza, eu sei para onde vou e sei como eu vou chegar lá. É esse o sentido da vida. Então, queridos, todos os dias, de segunda a sexta, nós temos meditado sobre isso. O plano de Deus, a vontade de Deus, não é simplesmente que você viva uma vida plena e abundante, 50, 70, 80, 100 anos, não. É uma eternidade de prazer na presença dEle. Esse é o plano de Deus para nós. Agora, a verdade é que o homem, ele escolhe os seus caminhos para viver uma vida que na cabeça dele é abundante, é maravilhosa, é perfeita, é feliz.
A sociedade busca isso, os seus prazeres, busca dinheiro, busca poder, satisfação. Só que sem Deus, por meio de Cristo Jesus, isso não faz sentido. Você percebe que muitas das pessoas nos dias de hoje, elas até têm dinheiro, até têm poder aquisitivo, até conquistam coisas, mas quando elas conquistam tudo isso, ainda tem um buraco, um vazio, que somente Deus pode preencher. Isso é exatamente o ponto de decisão da vida do ser humano. Ele escolheu vários caminhos, e ele trilhou por vários caminhos. Nesses caminhos ele conquistou muitas coisas, perdeu muitas coisas, e preste atenção, por meio desses caminhos, se não for pelo caminho chamado Cristo, ele vai chegar em um momento, ele vai olhar para trás e vai dizer assim, o que eu fiz na minha vida? Por que eu estou aqui ainda? A minha vida está sem graça, sem sentido. Você percebe muitas das vezes, pessoas que se envolvem em situações tão terríveis. Você vê pessoas que roubam, que mentem, que enganam, para conquistar algo, passa por cima de tudo. São caminhos, são decisões. A verdade é que essas pessoas, vai chegar um momento, que ela vai ter que parar para decidir novamente. O que eu faço agora? Eu conquistei até muitas coisas, eu tenho até muitas coisas, mas eu estou me sentindo vazio, eu estou me sentindo nada. Para mim, nada faz sentido. É por isso que a gente vê uma sociedade cheia de ansiedade, de depressão, de angústia, um buraco na alma, porque não tem sentido a vida, não tem graça. E preste atenção, meus amados irmãos, Jesus está dizendo para mim e para você, qualquer coisa que você vá começar, se não for por Ele, não tem sentido. Você pode olhar para o seu irmão e dizer para ele, qualquer coisa que você for começar, sem Jesus, não faz sentido. Jesus é o teu direcionamento. Jesus é a tua resposta. Jesus é a tua clareza. Jesus é o caminho que vai te fazer vitorioso em qualquer área da sua vida. Sabe aquelas pessoas que tomam a decisão, por exemplo, de entrar no relacionamento? Eu falei pela manhã e torno a repetir à tarde. Quando eu decidi caminhar com a minha esposa Ruth Verusca Salles de Oliveira Santos, eu olhei para ela e disse assim, eu quero conquistar, vamos conquistar isso. Estou falando de conquistas aqui, que eu acabei de dizer. Às vezes as pessoas querem conquistar sonhos, projetos, um relacionamento que vai começar. Tem alguém que não está namorando aqui? Por favor, alguém? Opa, levantou de novo a mão. Tem mais alguém? Uma? Mais algum? Tem mais alguém aí? Duas pessoas. Imagina só, queridos, ou queridas, né? De repentemente, entra por aquela porta o seu príncipe encantado. Aí os seus olhos ficam assim, chega, brilha, chega aquele olhar muda, as pessoas estão falando, mulher, te acorda, mulher, e você não tira os olhos, está fim. É ou não é assim? Porque quando eu e minha esposa nos encontramos, os olhos brilharam um para o outro. Inclusive eu fiz até a canção que eu quero gravar esse mês, em nome de Jesus. Vocês declaram isso na minha vida? Uma canção que vocês vai achar que eu copiei do Caneta Azul lá, só que eu fiz há muito tempo. Faz tempo que eu fiz essa canção, viu? Ela diz assim, rabisquei num pedaço velho de papel o seu nome versus meu de caneta azul. Vixe, copiou Caneta Azul, que nada, fiz bem antes.
Eu pedi a Deus Pai em minha oração, que selasse em nossos corações o mais puro e lindo amor. Qual foi o caminho que eu escolhi? O caminho dele, tem que ser por meio dele. Eu pedi a Deus em oração, que selasse em nossos corações o mais puro e lindo amor. Eu não fui para homens, eu não fui na cartomântica, eu não fui lá nas redes sociais, como conquistar o homem da minha vida, como conquistar a mulher da minha vida. Tem várias estratégias, a verdadeira estratégia é esse: eu sou o caminho que te leva às suas vitórias. E foi assim como o sonho lindo aconteceu. Nossa história de amor estava escrita lá no céu. Foi Deus quem permitiu um dia lindo a gente se encontra lá naquele quintal. Meu Deus, o meu olhar no seu olhar ficar, se amar e ser feliz. Foi desse jeito, queridos. Agora, a verdade é que as pessoas perderam o brilho do olhar do nosso amado Jesus. Quando a gente olha para aquilo que a gente vê, a gente se apaixona, se apega e quer conquistar. Por exemplo, quem quer conquistar um carro, olha para o carro, os homens aqui, uau, que carro! Eu quero conquistar esse carro, eu quero esse carro é muito bom, e os olhos brilham, que carro legal, eu vou trabalhar, eu vou correr atrás, eu vou lutar por ele. Caminhos a tomar, decisões para se tomar, porque quer conquistar algo. Só que a verdade é, sem Jesus, nada disso faz sentido. Por isso Ele está nos despertando nessa tarde. Eu sou o caminho que vai te fazer vitorioso em todas as áreas da sua vida. Uma vida sem destino é uma vida sem sentido. Não faz sentido você querer conquistar as coisas e perder o brilho do olhar daquele que pode te dar todas as coisas. Você olha muito para as coisas materiais, só que você tem que se apegar àquilo que você não consegue ver, mas consegue sentir a doce presença do nosso amado Jesus Cristo. Ele é o único caminho que nos levará a conquistar todas as coisas. E sabe o que a gente faz? A gente procura tantos caminhos, mas vai chegar uma hora que você vai ter que tomar a decisão. Não valeu a pena. Estou frustrada, estou frustrado. Eu preciso tomar uma decisão. E aqui é essa palavra para mim e para você. Nós precisamos ter a clareza, o que estamos buscando e como estamos buscando. O real sentido da vida é que eu devo buscar com toda a minha força, com toda a minha alma e com todo o meu entendimento aquele que pode todas as coisas na minha vida. O nome dele é Jesus, o Nazareno. Olha para o seu irmão, diga assim para ele assim, ó, você precisa buscar Jesus. Mais do que qualquer outra coisa. Ele vai, diga para ele vai te suprir tudo o que você precisa. Inclusive, esse namorado que já está lá escrito no céu. É desse jeito, queridos. Se você não buscar em Deus por meio de Cristo Jesus, não faz sentido você correr desesperado nessa vida. Não tem graça. Você vai estar tateando no escuro, atirando para todos os lados, escolhendo um monte de caminho. Só basta um caminho. Eu sou o caminho. É esse caminho que vai te fazer feliz. Ou seja, eu digo mais que feliz, que bem-aventurado é aqueles que decidem caminhar com Jesus. Ou seja, viver a vontade de Deus por meio de Jesus. Então, meus amados irmãos, eu começo a dizer para vocês que todos os caminhos levam a Deus, sim. Só que a questão é como chegar diante dele. Porque eu posso chegar diante de Deus
e ter o privilégio de usufruir o melhor dele. Mas também eu posso chegar diante de Deus e dizer assim: eu nem te conheço, sai fora daqui. Porque todos os caminhos vai te direcionar a Ele. Ninguém pode fugir de Deus. Todos os caminhos o levam, sabe, os labirintos da vida, você vai chegar diante da presença de Deus. Agora, que esse dia que você decidiu escolher o caminho certo, que seja ainda nessa vida, para que naquele dia possa validar isso, a sua escolha. Qualquer caminho que decidimos caminhar, no final estaremos diante de Deus, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36, solta aí, meu querido amigo. Olha o que diz a palavra do Senhor. Isso não sai de mim, não é da minha boca, não é eu mesmo. Tudo, querido, nada, absolutamente nada sai do controle de Deus. Ele está dizendo em Romanos 11:36, pois dele, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja glória pelos séculos dos séculos e séculos e séculos e séculos. Amém. Nós precisamos ter essa clareza, que não adianta a gente escolher o rumo da nossa vida por vontade própria, porque isso vai gerar frustrações, isso vai gerar perdas de tempo, a gente vai deixar de usufruir o melhor de Deus. Deus te trouxe nessa tarde para a gente trazer à memória o que Cristo fez por nós, para nos reconectar com o Pai e usufruir o melhor dEle, da presença dEle. Jesus não veio à toa, Jesus não veio tirar férias da terra. Rapaz, eu estou cansado do céu, viu? Eu vou tirar um tempozinho de férias lá na terra. Jesus não veio para isso. Jesus veio para cumprir uma missão, e essa missão foi exatamente para te favorecer, para te dar vitória, e ser nele um mais que vencedor. A sua vida, a minha vida, a nossa vida só tem sentido nele. Eu faço a pergunta de novo: o que você tem buscado e como você tem buscado? De que maneira você tem querido, buscado o sentido da tua vida? De que forma você tem buscado conquistar, romper, viver o melhor para você mesmo? Isso já está em nós. Deus colocou isso em nós. Mas como a gente vai buscar isso? O texto da palavra do Senhor, que nós acabamos de ler, primeiro a gente aprende: Jesus, o caminho. O pecado nos afastou de Deus, mas Jesus nos aproxima de Deus. Somente por meio de Jesus temos o acesso a Deus e o melhor de Deus, morada eterna. Queridos, o que Deus tem para nós é uma vida eterna de abundância, em todas as áreas da nossa vida. Nós aqui muitas vezes somos teimosos, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito, nós queremos viver do nosso jeito, e por ser do nosso jeito, o nosso ser é pecaminoso. Nós somos gerados do pecado. O pecado está aqui batendo na porta o tempo todo. Quando a gente decide fazer as coisas do nosso jeito, o pecado entra. E aí vem a frustração, porque a gente começa a agir por conta própria. Não, só tem dois impulsos na nossa vida, no mundo espiritual: ou o impulso do Espírito de Deus, ou o impulso do Espírito das trevas. Não tem outro meio, queridos. Quando você decide caminhar por si só, você abre margem para o pecado entrar, e quando o pecado entra, é um ser maligno que governa a sua vida. Só que eu estou diante de uma igreja aqui que decidiu olhar para Jesus e se encantar com Ele, se apaixonar por Ele todo santo dia e usufruir o melhor do Pai por meio de Cristo Jesus. Como eu disse hoje pela manhã, aqueles irmãos que decidiram aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e hoje pela manhã eles dizem assim: olha, eu estou validando isso, eu estou matando o meu eu, a minha vontade, o meu desejo, a vontade da minha carne para viver a vontade de Deus. E a vontade de Deus a gente já sabe de cor e salteado, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável.
Isso é maravilhoso, queridos. Então qualquer coisa que eu venha decidir na minha vida, tomadas de decisões, sonhos, projetos, relacionamentos, qualquer coisa, eu preciso passar pela cruz. Eu preciso olhar para a cruz e saber que Jesus morreu por mim. Ele é o caminho que vai dar sentido à minha vida. Uma vida sem um verdadeiro direcionamento é uma vida sem graça e sem sentido. Tudo que fizemos, quer seja, tudo que a gente vai planejar, quer seja agora, no futuro, tem que passar por Jesus, tem que ser com Jesus. Sem Ele, não tem graça. Olha para o seu irmãozinho que está ao seu lado, diga assim: irmãozinho, sem Jesus, não tem graça. Não tem graça a nossa vida. Jesus é que traz a beleza da nossa vida. Eu posso ouvir um amém? Glória a Deus. Segunda coisa que a gente aprende: Jesus, Ele é a verdade. Que verdade é essa, bispo? Para mim, eu sempre tenho dito isso, são 3 verdades: a verdade A, a verdade B e a verdadeira verdade. Você pode dizer isso comigo? Diz assim: existe 3 verdades: verdade A, verdade B e a terceira verdade, que é a verdadeira verdade. Como assim, bicho? Você está dando um nó na minha cabeça. Deixa eu te explicar isso. Para você acordar aí. Olha, imagina a situação de Salomão. Eu quero ir direto no assunto. Eu dei outros pontos de manhã, mas eu quero ir direto no assunto. Imagina Salomão, na sua primeira decisão, como um governador, alguém que estava ali regendo aquele povo, governando aquele povo. E aí, chegam 2 mulheres. E as 2 tinham as suas verdades. Uma diz assim, ó, olha, o filho é meu. A outra diz o quê? O filho também é meu. Aqui tem a verdade A e a verdade B. Só que de repentemente alguém cheio da presença de Deus, a verdadeira verdade que estava dentro dele, chega para decidir. Existe a verdade de alguém, existe a outra verdade, existe a verdadeira verdade. E Salomão, com a sabedoria de Deus, chega com uma verdadeira verdade que liberta da mentira. Uma daquelas verdades era mentira. Sabe o que a gente vive hoje? Em um mundo de falsas verdades. A gente olha para as redes sociais, a gente vê no cotidiano da nossa vida, pessoas que alimentam uma mentira que se torna uma verdade, só que ela ainda é mentira. E hoje usa um termo lindo, maravilhoso, chamado fake news. Ou seja, tem uma verdade mentirosa circulando no meio do povo. Só que existe a terceira que liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará de toda a prisão da mentira, de uma vida de engano, de fantasia. Você ouviu demais coisas e começou a acreditar naquilo ali. Imagina se aquela mulher que estava com a verdade mentirosa, tivesse alimentado isso durante meses, e começasse a dizer para todas as pessoas, olha, o filho é meu, o filho é meu, o filho é meu. Ele ia levantar, ia suscitar uma multidão acreditando nela, porque confiou mais na voz do homem do que na voz de Deus. Deus, por meio de Cristo Jesus, é a verdadeira verdade. Nós precisamos parar de ouvir notícias e acreditar nas notícias. A verdadeira notícia tem que sair daqui. Eu sou a verdade que liberta. Eu sou a verdade que dá direcionamento para a sua vida. Tem muitas verdades mentirosas circulando no meio do povo de Deus. E muitas das pessoas acreditam nisso e vivem a vida pausada nisso, firmada nisso. Palavra do Senhor em João 8,32. Olha o que diz a palavra. Então conhecerão a verdade, e a verdade os
libertará. Salomão, cheio dessa verdadeira verdade, libertou alguém de uma mentira. E ali a verdadeira verdade ganhou a vitória. Talvez você está em uma situação parecida. Talvez nós, muitas das vezes, vivenciamos histórias parecidas. Uma notícia, por exemplo, na época da pandemia, vocês lembram? Circulou uma falsa verdade, dizendo agora é o fim da humanidade, acabou. Todo mundo vai morrer, todo mundo vai ser contagiado, todo mundo vai morrer. E aí muitas pessoas acreditando nisso, nessa meia verdade, morreram só em saber que a pandemia estava vindo para matar. Tem pessoas que morreram só em saber da notícia. Você sabia disso? A ansiedade, ai meu Deus, ela está vindo, já está chegando, já está aqui no Nordeste, no Estado, ai meu Deus, está chegando, ai. Morreu, só em saber. Só que a palavra do Senhor nos garante que 1000 cairão a meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu que decido escolher esse caminho e se apegar a essa verdade, eu me manterei de pé. O Senhor vai te manter de pé, porque a verdade dele está dentro do teu coração. Fale o que quiser falar, julgue quem quiser julgar, mas o Senhor é a tua justiça, é a tua verdade, e é só Ele que te liberta de toda a aparência do mal. Nós conhecemos a verdade e nos apegamos a ela. O mundo julga, aponta, critica, joga verdades mentirosas. Mas você e eu decidimos viver essa verdade. A verdade que liberta. Liberta de quê, bispo? Da mentira. O diabo, ele oferece coisas mentirosas, que no primeiro instante é maravilhoso, é bom demais, só que o final é terrível. Ele oferece coisas para te tirar da verdadeira verdade. E aí, no desenrolar desse processo, até usufrui de coisas boas, momentâneas. Mas a verdade é que no final da história, a gente percebe que tudo aquilo foi ilusão. Um processo de ilusão. O diabo, o pai da mentira, oferece uma vida de prazeres, que no final se revela quão ela é ilusória. Diga assim comigo, somente Jesus nos liberta desta vida de escravidão. As pessoas, olha, não sei se você já percebeu isso, mas a nossa sociedade hoje, elas vivem das notícias das redes sociais. Tu viu o que fulano postou, que o ciclano postou? E elas se apegam àquilo ali. Vocês percebem que muitas das vezes, uma história que se cria, e de uma forma tão bonita, estava conversando com meu irmão, ontem, Lázaro, ele em São Paulo, ele dizendo, olha meu irmão, eu estou com nojo de assistir, aliás, de ouvir as rádios aqui de São Paulo. Mas por que, Lázaro? Ele disse, olha, o que eles criam de falsas histórias, para arrancar o dinheiro do povo, você não tem noção. Ele contando uma das coisas, era que, ele estava ouvindo no rádio, o camarada dizendo assim, olha, essa manhã Deus falou comigo, e Ele falou fortemente no meu coração, e dizendo assim, olha, eu estou colocando o seu nome escrito aqui, e esse nome aqui eu estou mudando, eu estou virando a chave. Meu amigo, o cara está lá na rádio, não sabe nem que nome é esse, que nome é esse? E ele, apesar daquele nome, ele coloca o nome fantasioso, por exemplo, assim, olha, Deus está colocando aqui o nome pela manhã, ele ministrou esse nome, José. Quantos José não tem? Aí tem um José cheio de dinheiro, o cara estribalha, olha, só que, agora você vai ter que fazer um depósito aqui de fé, é a tua fé. Aí o camarada, ai, ele está falando comigo, Deus falou, tocou nele, aí vai lá, pá. Ou seja, os caras que manipulam, eles armam o esquema. Lembra aqui que eu falei de Jesus?
Aqueles fariseus, os saduceus, aquela corja de homens fazia exatamente isso. Colocava um jugo pesado nas pessoas. E as pessoas iam, porque não tinha os olhos abertos para ver. O comichão nos ouvidos para não ouvir a verdadeira verdade. E Jesus vem com a verdadeira verdade, com confronto. E ia de frente com eles. A verdade, queridos, que se você não decidir mergulhar nessa verdadeira verdade, nós vamos estar escravizados ao que as pessoas dizem, aos que os homens dizem. As pessoas mergulham em livros e mais livros e aprendem como ser rico, como conquistar alguém, como ser alguém saudável, como não sei o quê, como naquilo outro, mas esquece de mergulhar na verdadeira palavra que liberta e que direciona você para o melhor dessa vida. Esqueceram da palavra. É livros por cima de livros. Não estou dizendo que a gente não possa ler livro, está aqui. Eu estou com o livro aqui, ó. Mas a verdade é que se eu não me apegar a isso, brilhar os meus olhos por isso aqui, eu vou ser levado por vãs doutrinas, por palavras humanas, e a gente vai começando a dar curso à nossa vida por essas palavras. Como conquistar a vida e ser alguém bilionário. Aí lá vai as pessoas, é isso aí que eu quero. Aí corre atrás e vai, chega lá na frente. Por que eu não coloquei Jesus na minha vida? Corri tanto e perdi o que eu tinha de mais precioso, a presença dEle. Isso é tão forte, diga para o seu irmão do seu lado, conheça a verdade e ela vai te libertar de várias prisões. Aliás, você é mais preciso de todas as prisões. O Senhor te chamou para ser livre, liberto de toda a prisão, de toda acusação. O Satanás, ele é um acusador. Terceira coisa, Jesus é a vida. Diga comigo, Ele é a vida. Ele é a fonte da vida. Sabia que tem gente que está morto achando que está vivo? Ele vive uma vida morta achando que está vivo. Morta, morta, morta. Uma vida morta, mórbida, parada, estática, sem forma e vazia. A verdade, quando entra em nós e a gente decide caminhar por esse caminho chamado Jesus Cristo, o Nazareno, a gente passa a viver uma novidade de vida. Essa vida que essas coisas supérfluas deste mundo não pode nos oferecer. A verdadeira vida está em Cristo Jesus. Ele é, os que creem no seu interior, vai fluir essa vida. Todos aqueles que tomam posse dessa palavra que está sendo ministrada, olha, se não for por meio de Jesus, a sua vida não tem sentido, não tem graça. Se você toma posse dessa palavra, coloca no teu coração, a partir desse momento, vai fluir algo poderoso de ti, do teu interior vai fluir rios de água viva. Talvez eu estou falando para pessoas aqui, do outro lado, que está com projetos falidos, mortos, paralisados, talvez com um casamento destruído, falido, morto, talvez está com a sua própria vida sem sentido, sem graça, morta, mas aonde essa palavra entra, começa a arrancar tudo que estava morto e passa a gerar vida. Então eu declaro vida aí no seu casamento, no seu relacionamento, na sua vida profissional, na sua casa, na sua alma, no seu espírito, no seu corpo, aonde você colocar a planta dos seus pés, eu declaro vida de Deus. Isso é muito forte, queridos. Se não for por meio de Jesus, a gente acha que está vivo, mas está morto. Conhecereis a verdade te liberta e te faz experimentar uma nova vida. Que vida é essa? A vida que Ele mesmo, o próprio Cristo disse, uma vida plena e abundante, não vai te faltar absolutamente nada, Ele mesmo suprirá todas as coisas.
A gente quer começar de forma errada. Começa o dia de forma errada, começa o mês de forma errada, começa o ano de forma errada, começa um relacionamento, uma vida profissional, sei lá, as tomadas de decisões erradas. A gente passa a tomar decisões sem usufruir o melhor de Deus. Todas as coisas que você deseja, é necessário começar por Ele, para que você possa usufruir do melhor dEle, a presença dEle. Me traz a memória aqui agora, a decisão, a melhor decisão de Moisés. Moisés, ele diz assim, lá em Êxodo, ele diz assim: olha Deus, eu sei que o Senhor é bom, é maravilhoso, o seu povo pecou, errou mesmo feio, levantou outros deuses, e quando ele fala outro Deus, que é aquele bezerro de ouro, os deuses já estavam lá, eles se juntaram para formar um. Esses deuses são as mentiras, são as falsidades, são uma vida de engano que você leva. Você dá mais valor às coisas visíveis. Diz a história que eles pegam os brincos, as argolas, as pulseiras, os anéis de ouro, junta tudo isso, coloca na mão de Arão para formar um Deus, para eles cultuarem. Olha só, isso é algo visível, é aquelas coisinhas pequenininhas, que está ali, que ninguém percebe, mas está lá. Mas quando junta, meu amigo, se torna um Deus que você começa a venerar, e de forma errada. Ou seja, talvez é uma empresa, é uma conquista, ou sei lá o quê. Uma vida que você vive achando que está vivo, mas está morto. Aquele povo, naquele exato momento que Moisés estava no monte falando com Deus, vivendo a vida de Deus, tinha um povo lá embaixo morto, doente. O próprio Deus disse: desce, que o povo está perdido, desorientado, está sem sentido. E quando ele desce, ele se ira, quebra as tábuas, e tem que começar tudo de novo, um processo de novo. E ele mesmo roga a Deus por este povo. E ele diz a Deus: olha Deus, nós não damos um passo sequer daqui, se o Senhor não for conosco. Ele está apontando para Jesus da mesma forma. Se Jesus não estiver na minha vida, me dando um direcionamento, sendo cabeça de tudo, não faz sentido eu dar um passo. Deus está nos chamando a atenção nessa tarde, entrando na noite. Olha, sem Jesus a nossa vida não tem graça. Nós precisamos se apaixonar pelo noivo, como foi ministrado aqui para os jovens. Olhar para Ele e brilhar os olhos, buscar a Ele enquanto se pode achar, e invocar enquanto Ele está perto, para que tudo seja conforme a vontade de Deus na nossa vida. Os que creem, os que tomam posse dessa palavra, do seu interior vai fluir rios de água viva. Alguém recebe essa palavra aqui? João capítulo 7, versículo 38. Para você anotar e respirar isso. De você tem que sair rios de água viva, não rios de águas mortas, que mata as pessoas, que mata onde chega traz confusão, morte, paralisação. Quando você chega, tem que chegar vida. Aonde você toca, tem que fluir vida e não morte. Amém? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas mortas. Sabe o que é água morta? É o mar morto, parado. Sabe aquelas lagoas, aqueles lagos, e fica lá, às vezes chove, né? E fica lá a poça de água. Não, está parado ali, não serve para nada. Fica estático. Agora, ele não está falando de poça, ele não está falando de lago, ele não está falando de uma piscinazinha ali que é fechada. Ele está falando de quê? De rio. Rio tem movimento. Creio que do meu interior já flui rios de água viva. Sem Jesus, a nossa vida não tem sentido. É uma vida morta, paralisada.
O nosso destino é o nosso propósito. E o nosso propósito em Deus é, de fato e de verdade, inspirar as pessoas a se tornarem uma discípula, um discípulo de Jesus. A sua vida inspira as pessoas? Pergunta para o seu irmão, a sua vida inspira as pessoas? Se as pessoas fizessem um mapa da sua vida agora, se alguém pudesse mapear a sua vida, será que ela inspiraria alguém para se conectar com Jesus? Pai, só em mapear a sua vida aí, ó, eu sei que o que Ele fez na sua vida, Ele vai fazer na minha. A verdade é que quando nós decidimos caminhar com Jesus, nós passamos a fazer a vontade de Jesus. A nossa vida é um instrumento nas mãos dEle. A nossa casa, o que temos e somos, é para a glória de Deus, dos séculos e séculos, o amém, ou seja, assim seja. Tudo que sai de mim, tudo que está em mim é para a glória dEle. Uma vida sem Jesus, vamos repetir comigo, uma vida sem Jesus, é uma vida sem sentido, sem graça. Não tem graça uma vida sem Jesus. Talvez eu estou falando para você que está do outro lado aí, que acha que deu rumo, sentido à tua vida, porque escolheu um destino, um caminho a seguir, mas você está perdido e não sabe, você está morto e não sabe. Amém? Olha aqui para mim, diga assim comigo: hoje eu decido viver o que Ele tem para mim. Não queira viver o que as pessoas têm para você. Viva o que Deus tem para você. Se não for por meio dele, para ele, não faz sentido. Lembre-se sempre disso que eu vou dizer para você. As pessoas, falam muito. É muita falácia. Por que você não faz isso, aquilo outro, e isso, e vai. É muita coisa. Só que você já parou para pensar o que Jesus tem para me falar. O que Ele quer para a minha vida. E só tem uma forma de descobrir isso. Mergulhar no manual da vida. Mergulhar na oração. No diálogo com Ele diário. Se você não tiver isso, se eu não tiver isso, a gente vai passar mais dar ouvido a isso do que a isso. Aqui é inspiração total de Deus. Aqui tem algumas coisas que você pode reter. A Bíblia diz: examina tudo, é um livro, examina. Vai lá e retém o que é bom. Tudo na vida é para ser examinado. Porém, tem coisas que não é bom nem a gente examinar, porque a gente já sabe que é ruim. Imagina um copinho de veneno lá, tem lá, veneno. Aí você vai lá e vai assim: rapaz, eu vou experimentar para ver se é bom. Quem é que tem coragem de fazer isso? Porque você sabe que é ruim, é maléfico. É igual a história do camarada, já estou encerrando, queridos. É igual o camarada, o especialista em envenenar as pessoas. Cara bom, Soares, muito bom ele. Envenenava bem facinho as pessoas, ninguém percebia. Aí tem lá a cena lá, um copo de suco, aí ele vai, tira o veneno do bolso, olha para o lado, olha para o outro, não vê ninguém, ele sutilmente solta o veneno. Aí o camarada é tão bom que ele faz assim, Elisandro, ele mexe para provar, para ver se é bom. Ufa! Esse é bom mesmo, ele é muito bom, meu amigo. Ele provou o quanto era bom. Então preste atenção, quando a gente percebe coisas, a gente não precisa nem provar, porque sabe que aquilo ali é ruim, vai trazer malefício para a sua vida. A Bíblia nos dá o direito de examinar tudo, mas tem coisas, meu irmão, que não é bom nem você se aproximar, porque você sabe que vai dar ruim. E você vai pagar com a sua própria vida, com a sua jornada de vida. Agora, é uma decisão sua. A palavra liberta.
Se você viver a palavra, ela vai te direcionar para uma vida eterna com Deus. Agora nunca esqueça disso. Olha para o seu irmão e diga para ele, olha, nunca esqueça disso. Você é pecador. E todos os dias essa verdade tem que te libertar do pecado. Até você se tornar um homem perfeito. E os homens perfeitos não ficam na terra, vai direto para o céu. Enquanto estiver aqui tem pecado. E todos os dias essa palavra nos liberta. Não é que você levantou a mão, aceitou a Jesus, agora está livre. Não, você está no corpo pecaminoso. Então todos os dias Ele vai te libertando. Agora como é que você se liberta? Se você não busca. Então você vai ficar aprisionado naquilo ali. Até chegar um momento que você decide, olha, realmente, hoje eu decidi ler a palavra e eu não quero mais isso aqui, não quero. Vai começando a ter nojo daquilo ali. Vai se libertando. Vai se libertando. Tem gente que é no começo da vida, tem gente que é no final da vida. Não importa, uma hora a verdade bate de uma vez e liberta. Mas o que ela faz, liberta. Maior prova disso é aquele homem lá na cruz do Calvário, sim ou não? O que ele fez? Já na ânsia da morte, quem estava embaixo não sabe nem o que estava acontecendo lá em cima. Mas a verdade é que aquele homem, um deles decidiu assim, eu quero essa palavra que liberta. Eu quero viver o que o Senhor tem para mim. Eu acredito no que o Senhor pregou. Eu ouvi falar do Senhor. Só que eu fiz a minha vida errada. Eu estava todo errado. Mas agora eu decidi viver isso. Por favor, lembra-te de mim quando entrar lá. Mas lá embaixo, 3 pecadores, 3 pessoas erradas lá. Nenhum deles vale nada. Por isso que está na cruz. As pessoas que estavam embaixo não estavam entendendo nada, mas tinha 2 ali com um bom diálogo, dizendo assim, ó, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Quando a verdade entra, ela liberta, ela abre os teus olhos. Alguém decidiu comer da verdade, e nos últimos minutos da vida, Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. A verdade que liberta tem os seus meios de salvar. Sabe qual é a boa notícia? Que esse Jesus está no nosso meio. Essa verdade, esse caminho está aqui agora, te dando a opção de decidir isso. Eu decido trilhar esse caminho para usufruir o máximo de tempo, inclusive nessa terra. O problema é que a gente retarda isso. Infelizmente aquele homem da cruz vai usufruir só na eternidade. Se ele tivesse buscado isso antes, já tinha aproveitado aqui na terra. Eu tenho falado nas lives do meio-dia, a eternidade já começou, queridos. Para quem crê nessa verdade, a eternidade já começou. Ele tem o melhor para a sua vida, hoje, aqui e agora. A gente é que é teimoso, a gente fica gerando complicações. Diz a música do Thales, é fácil demais viver em paz, a gente é quem complica tudo, vamos viver Jesus, pra gente ser feliz. A gente que complica. Se coloque de pé, em nome de Jesus. 3 passos para você ter uma vida com sentido. Eu te dei hoje aqui. Decidir o caminho e o verdadeiro caminho a seguir, chamado Jesus. Tudo tem que ser por meio dele. Nada, absolutamente nada da sua vida não pode ser por meio de outra coisa se não for por meio de Jesus. Comece nele e tudo vai terminar nele, para a glória dele. Posso ouvir um amém? Segunda coisa, mergulhe na verdade. Mergulhe na verdade. Só ela pode te libertar de fantasias, de palavras, de falácias, de enganos, de coisas que o mundo oferece que é fantasiosas. Somente essa palavra te liberta disso. Não fique preso. As pessoas acham que conquistar a vida é tudo. Não é. Tem uma eternidade para se viver. E essa eternidade já começou. E a verdade que entra em nós nos liberta da prisão deste mundo.
E a terceira coisa, Ele é a vida. Ele nos dá a verdadeira vida. Nós estávamos mortos em nossos próprios delitos, em nossos próprios pecados, mas conhecemos a verdade nos libertou, e hoje nós temos vida plena e abundante. Eu posso ouvir um amém mais uma vez?